Ei, pessoal, sejam bem-vindos a esse canal no YouTube para a gente falar sobre direito, investimentos e regulação. E hoje, até mesmo fugindo um pouquinho da pauta, eu trouxe aqui o Rafael Brito, que entende super de investimentos em dólar, né, Rafael? E o objetivo dessa conversa vai ser uma conversa aí de 15 a 20 minutos, vai ser entender como que funcionam esses investimentos, entender o porquê de investir, né, em dólar. E eu queria, né, antes de tudo, agradecer ao Rafael pelo convite, né, por ter aceitado. E pedir que se apresente, Rafael, você se apresente aqui no canal para a gente. E a gente já inicia essa conversa super importante sobre investimentos em dólar. Beleza. Bom, eu que agradeço o convite aí, Vivian. Para quem não me conhece, o pessoal do canal da Vivian aí, meu nome é Rafael, eu sou consultor financeiro desde 2015, atuando no mercado e venho me especializando cada vez mais em investimento internacional. E quando eu digo investimento internacional, eu digo investimento global, não só Estados Unidos, mas muitas vezes acessando através do mercado dos Estados Unidos em dólar para acessar o mercado global. De forma resumida, é isso. Beleza, obrigada, viu, Rafael? E assim, se você pudesse listar, né, dois motivos, né, assim, motivos relevantes de por que Tá. uma pessoa deve investir em dólar ou por que ela deve pensar nessa aplicação de dinheiro fora aqui do Brasil, o que que você diria, assim, para a gente? Olha, o primeiro motivo que eu acho que é realmente o mais importante, mais relevante, principalmente para nós brasileiros, é em relação à nossa moeda. Infelizmente, a gente tem uma moeda que é infinitamente inferior ao dólar, ao euro, que vem se depreciando de forma constante desde 1994. A nossa moeda já perdeu 86% do seu poder de compra. Então, eu digo que investir em dólares, investir de forma global, acaba sendo uma defesa justamente contra essa depreciação, né, essa perda de poder de compra da nossa moeda, que tem um efeito assim devastador. Então, acaba sendo uma defesa. Eu diria assim, esse é o principal motivo, tá? É muito mais defensivo do que qualquer outra coisa. A partir dessa tomada de decisão por defesa, aí sim, a partir do seu perfil de investimento, você pode navegar de forma mais agressiva, indo para outros ativos, mas com certeza de forma defensiva. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo também, que já vem logo abaixo, mas talvez não menos importante, é que, em termos de tamanho e representatividade, o Brasil é um pingo, né? Uhum. Infelizmente, mas o Brasil é um pingo dentro da economia global. A gente está falando aqui que o Brasil representa menos de 1% do mercado de ações global, enquanto os Estados Unidos é 60%, né? Então, assim, eu começo a brincar, eu digo assim para as pessoas, se você fosse um pescador, você ia escolher jogar a sua rede num rio que tem muitos peixes ou num rio que tem poucos peixes, né? Então, as pessoas, ao tomar uma decisão de investimento, muito por uma questão cultural Uhum. e comportamental, sequer consideram investir nos demais países e percebem a baixa representatividade do Brasil. Então, em primeiro lugar, defesa da nossa moeda, em segundo lugar, por uma infinidade muito maior de opções de investimento e ativos de maior qualidade. São oportunidades, né? Apesar de que o É. Brasil está crescendo, né, bastante aí o mercado de capitais, principalmente, não é só isso, né? Tem muita coisa aí pela frente. Mas e Uhum. assim, e aquele perfil de investidor que ele não quer abrir uma conta, talvez assim, um banco internacional, ou então ele fica assim preocupado com essas corretoras, um perfil, assim, vamos dizer, mais tradicional que Entendi. queira investir, né, que ele queira participar desse hedge, dessa proteção. Quais seriam assim as opções para essa pessoa que tem ali uma conta, às vezes, num banco ou numa corretora tradicional aqui no Brasil, mas mesmo assim a pessoa quer ter ali um pouquinho de exposição ao dólar? Não, você consegue se expor ao dólar mesmo não comprando dólares em si, né, ou ativos, direto nos Estados Unidos, por exemplo.
você consegue dolarizar o seu patrimônio através de ativos aqui no Brasil, seja BDRs, né, que são representações de ações nos Estados Unidos, ou ETFs, né, que são ETFs, são fundos de investimento, né, mas que têm as suas cotas negociadas em bolsas. Então, hoje o Brasil tem, se não me engano, 150 opções de ETFs. Eu posso estar enganado aqui, mas já são muito mais opções do que a gente tinha 2, 3 anos atrás. Uhum. Mas existem alguns ETFs interessantes que aqui no Brasil você compra na sua corretora em reais, mas você está se expondo às variações do dólar. Então, se o real se deprecia, você acaba colhendo aí, você acaba se defendendo dessa depreciação aí mesmo tendo o seu capital aqui no Brasil. Só que eles, né, que a gente chama os fundos de índice, né, que eles acompanham, por exemplo, às vezes o S&P, né, índices Ah, americanos que refletem, sim, às vezes, as melhores bolsas, né? Engraçado, que o sim, mercado de ETFs, né, ele vem crescendo no Brasil, mas, mais uma vez, né, nos Estados Unidos é mercado antigo, né? é, Mercado bem antigo. E é, assim, esse pessoal hoje também, né, é um assunto bem popular, a gente até conversou antes, né, sobre cartões, né? O brasileiro, ele tá apaixonado com cartão de crédito, ele descobriu que o crédito faz sentido, né? E mais uhum, sentido ainda nesse momento que a gente está aqui vivendo hoje, que tudo viram milhas, né? Milhas, pontos, e tem gente que vive disso, né? Vive de milhas, viaja em classes executivas aí com milhas. Então, de fato, eu uhum. acho que o brasileiro ele se apaixonou, né, aí pelo cartão de crédito, que pode ter um efeito muito positivo se a pessoa souber usar, ou pode ter um efeito negativo, né, porque o crédito pessoal Uhum. aqui, né, do Brasil, é um dos mais elevados do mundo, né, a gente está falando aí de uma taxa, eu vi, inclusive, esses dias, A nossa taxa de 50%. juros do rotativo do cartão de crédito é a maior taxa do mundo. É a maior taxa do mundo, né? Ou É seja, verdade. o cartão de crédito ele pode ser um grande aliado ou ele pode ser um terror na vida da pessoa, né? Então, assim, quando a gente pensa em um perfil endividado, que né, nem tem como se expor ao dólar, né? A pessoa acaba meio que perdendo ali duas vezes, né? Mas nesse, assim, Uhum. nesse universo de cartões, né? De uma pessoa que quer fazer um cartão, às vezes tem uma corretora fora, ou um banco fora, às vezes ela quer só comprar dólar, ou então ela quer participar do mercado americano comprando ações nos Estados Unidos, ao invés dos BDRs, né, que são só as representações. Sim, como que funciona isso? É claro que não tem como a gente estender aqui muito tempo, mas em resumo, Sim. né, como que funcionam esses modelos aí de negócios? É, o cartão de crédito, eu até brinco, o cartão de crédito é igual ao martelo, né? O martelo ele pode ser usado como uma ferramenta ou um instrumento de um assassino. Então, tem que tomar muito cuidado, né? É Eu, verdade. assim, honestamente, eu vejo que está acontecendo um movimento muito grande na internet, de milhas, essas coisas, mas eu não sou especialista nisso, tá? Uhum. Então, eu prefiro, assim, né, reconhecer que eu não sou especialista e não dar muitas dicas nesse sentido, porque, enfim, seria responsabilidade minha. Uhum. Mas, para quem quer, por exemplo, abrir uma conta nos Estados Unidos, existem hoje opções que você consegue abrir como se fosse abrir numa corretora, aliás, num banco, numa fintech, como se fosse aqui no Brasil, né? Um que eu utilizo, que eu gosto bastante e achei muito prático, é a Nômade, né, que seria um banco digital, só que de conta americana. Então, existe uma facilidade muito grande para você abrir a conta, literalmente como abrir uma conta aqui no Brasil, um banco digital, com seu documento, uma selfie. Em poucas horas, essa conta é aberta e você consegue transferir dólares para sua conta nos Estados Unidos, né? O Uhum. interessante é que E se aí você fica precisar, custodiado lá. fica custodiado lá em um banco americano. Se não me engano, é o Evolve Bank, que chama, tá? Uhum. Esse é o banco custodiante. E você consegue cadastrar o cartão da Nomad no seu aplicativo de pagamento aí, né? O Apple Pay ou o Samsung Pay. E você consegue utilizar aqui no Brasil, inclusive. Ah, tá. Ó, legal. Já fiz testes assim dos mais absurdos. Pagar água de coco na praia em dólar no celular e funciona E aí normalmente. acompanha, sim, uma variação cambial, assim, Fica muito financeiramente falando. Compensa uma É, vez que,
vamos supor, o dólar valorizou 1%, você acaba tendo 1% de ganho, dá para fazer uma relação dessa ou não? Dá, porém eu não recomendo, porque a taxa de câmbio no curto prazo, ela é bastante volátil, né? Então, assim, não colocar dinheiro em, assim, colocar um valor representativo em dólares que você precisa no curto prazo com a referência em reais, né? Ou seja, não usar como uma reserva de emergência, por exemplo. Quer dizer, você coloca lá um valor, você pode ter R$ 1.000 e daqui 2 dias 800, 850, né? Uhum. Mas sim, em tese sim, se você tem essa depreciação do câmbio, você acaba tendo mais reais, né? Você tem um ganho, Uhum. mas ele é completamente imprevisível no curto prazo, né? Então eu não recomendo para as pessoas fazerem isso com a Não, expectativa claro, de né? ganho, E aqui, né? né, só para explicar para o nosso público, né, gente, esse vídeo aqui não é um vídeo para você assistir e sair louco por aí, abrir conta, né? É um vídeo para você, assim, iniciar as reflexões, as necessidades, avaliar, às vezes tem uma pessoa do seu lado que de fato você conhece que precisa, enfim, né? Uhum. E a pergunta, né, o Rafael, vamos supor, eu abri conta nessa Nômade e eu tô indo para os Estados Unidos amanhã, eu posso chegar lá e pagar uma conta com esse cartão? Sim, Os lugares lá aceitam esse cartão? sim, aceita normalmente em qualquer lugar do mundo, inclusive. É um cartão de Você, débito, vamos dizer assim. ele seria um crédito pré-pago. Eu acho Hum. que essa seria tecnicamente a definição mais precisa aí. Ele é um crédito pré-pago. Aqui no Brasil, quando eu vou usar, né, usei para teste, né, eu não gasto em dólares aqui, pelo motivo que eu comentei, mas ele passa como crédito, não como débito, tá? Mas seria dessa forma. E você consegue fazer TED dentro dos Estados Unidos, você consegue utilizar como um banco normal. Tá? Aham. Então, ele é muito parecido com aquele cartão que a gente conhece, né? A Wise também está ficando, assim, bem popular Sim. ultimamente. E logo, quando a gente transfere nesse valor, salvo engano, tem um IOF de 1,1%, né? Assim, não tem como Sim. fugir desse imposto, né? Sobre operações financeiras. Então, aqui, se a gente está se comunicando bem, são cartões, assim, bem similares, né? É, Assim, me corrija se eu estiver errada, né, o Rafael? Tem a possibilidade também da pessoa, ao invés dela, assim, só comprar dólar, né? Apesar de que só comprar dólar já é um avanço muito grande para a gente que é brasileiro, está vivenciando aí esses momentos agora. Tem a possibilidade da pessoa não só comprar dólar, mas ela também querer comprar ETF lá fora, ela quer ações lá de fora, enfim. Existe essa possibilidade também de, às vezes, pegar ali um banco mais robuscado, né, uma coisa mais robusta e, de fato, investir em ações lá. uhum, sim. O ideal seria abrir numa corretora, né? Abrir conta em uma corretora. Eu gosto muito da Avenue, tá? Porque ela tem uma série de facilidades para brasileiros, né? Ela tem suporte em português, eles conhecem a dificuldade do brasileiro em declarar imposto de renda, então eles facilitam muito a nossa vida. Eles têm os relatórios lá que ajudam bastante. Então, eu recomendo a Avenue, tá? Para a maioria dos casos, a Avenue atende muito bem, né? Ah, entendi. Ela tem ali algumas taxas, um spread, né? Uma outra facilidade muito grande é que a Avenue ela tem um câmbio integrado, né? O que isso significa? Pela própria Avenue, você consegue enviar os seus reais aqui do Brasil e transformar lá em dólar. Se você for usar uma corretora americana, por exemplo, como a Interactive Brokers, por exemplo, você precisa fazer a remessa de câmbio, né? Então, assim, tendo a Avenue, você já consegue Você fazer já isso faz um direto. câmbio ali, mas também vai ter um spreadzinho maior. Ou, claro, né? Porque assim, às vezes a gente É, pensa, tem taxa, tem taxa, tem taxa, mas assim, as pessoas precisam de se remunerar. Não exato. tem Então, jeito, assim, né? tem um spread e ele é um spread considerável, tá? Porque você paga para enviar e você paga para depois trazer para o Brasil, né? Então, é assim, por isso que é importante, né? Às vezes, consultar um profissional, porque você acaba economizando bastante. Por exemplo, a Nomad, ela é uma opção
Se você quer investir nos Estados Unidos e precisa gastar aqui no Brasil, você não precisa trazer esse dinheiro de volta e pagar esse Exatamente. spread, Lá, né? né? Então tem umas jogadinhas, você tira da corretora, manda para a Nomad e gasta aqui no Brasil. E o cartão da Avenue você também pode usar lá, por exemplo, paga uma conta Pode, de você tem. $20. Agora eles estão começando com essa parte de banking, né? Mas eu não utilizei ainda, tá? Mas eu tenho um cliente que foi viajar para os Estados Unidos recentemente, e ele estava lá. Na verdade, ele virou meu cliente depois, né? Senão eu teria alertado ele. Mas ele foi para lá e ele falou: bom, eu já tenho dólares lá na conta da Avenue, uso lá o cartão e tá tudo certo. Ele usou o cartão, mas quando ele precisou fazer transferência, né? Porque muitas vezes as pessoas vão para lá e alugam casa de brasileiro, né? É muito comum, o carro. É verdade, né? Nessas transferências ele não E conseguiu fazer. a Avenue, ela só aceita transferência de Avenue para Avenue, né? Ou seja, dentro do próprio banco, vamos dizer assim. Então, dependendo do que você precisa, tem que tomar cuidado, senão lá você chega lá e aí você vai ter esse desconforto, porque aí faz o quê? Porque seu dinheiro está parado na Avenue, você não consegue tirar de lá. E se pedir para voltar também, às vezes tem que pagar aí, né? Aí você vai ter que voltar para o Brasil e enviar para um outro banco, entendeu? E aí você pagou É, IOF, spread para ir, pagou para é. voltar e mandar de Porque tem um novo. spread, né? Tem um spread e tem um ganho de capital se a conta for remunerada, né? Salvo Isso. engano, essas contas não são remuneradas. Por exemplo, o Nubank é uma conta, assim, diria, né? Se bem que é um investimento. Mas existem algumas contas que você coloca o dinheiro lá, é automaticamente remunerado, né? Essas da Uhum. Everwise e outras eu acho que não são, portanto, não tem um ganho de capital, né? Tem Sim, somente os exatamente. spreads de câmbio e Inclusive, outras coisas. não recomendo utilizar essas contas porque você não vai ter nenhum ganho que vai fazer qualquer diferença na sua Isso, vida. Você vai ter uma dor de cabeça danada para declarar isso daí no imposto de renda. é verdade. E aqui, É. Rafael, até uma pergunta, eu nem estava planejando fazer essa pergunta, não, mas eu queria aproveitar esse momento, né? Porque eu lido, já sou investidora já tem um tempo, e a gente sempre é apaixonado com as isenções, né? Falou que a isenção, parece que a gente quer ganhar só para ter isenção, né? Não é nem por conta do dinheiro, não. Mas a Uhum. gente sabe que aqui no Brasil a gente tem aquela isenção maravilhosa dos 20 mil reais de ganho, né? De ações, swing trade, ok. E aquela pergunta, né? Se a pessoa investe lá, compra ações lá e vende, mas o produto da venda total é menos do que 35 mil, está enquadrado nessa isenção? Sim, é lá, se você investe nos Estados Unidos e seria parecido com a isenção que a gente tem aqui no Brasil, mas lá é maior, é até 35 mil reais, né? Gente, E isso depois é dessa interessante. conversa, eu não sei se eu vou ficar aqui no Brasil mais, né? Eu tô achando que, né, uma moeda depreciada, automaticamente sem fazer nada. Isenções mais favoráveis e um mercado mais recheado, aí fica difícil, né, Mas, Rafael? mas é justamente isso que eu venho trabalhando com os meus clientes, nas mídias sociais, porque não há nenhuma justificativa lógica e racional para que você tenha 100% do seu capital no Brasil. Essa é a verdade. Inclusive, existe uma explicação comportamental para isso chamada de viés geográfico, que você já deve ter Eu vi os ouvido vieses, né, falar, né? heurísticas. Porque as pessoas, isso não é um fenômeno no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. As pessoas tendem a manter o capital dentro do país que reside por uma sensação de maior segurança. Por mais que a gente saiba dos problemas que o Brasil tem, a gente conhece o Bradesco, o Itaú, parece que assim, basta a gente atravessar a rua, nosso dinheiro está lá. E quando você faz isso fora do país, essa distância traz uma sensação de maior É verdade. insegurança e é a única coisa que explica, né, o fato dos brasileiros deixarem 99%, esse é o número, tá? 99%. 99% do capital dos brasileiros estão no Brasil. O Brasil está ali no top 5 dos países que concentram o capital no próprio país, né? Olha Agora, a aí. grande questão é que os outros países que lideram o top 5, eles são países desenvolvidos. Então, assim, existe uma grande diferença no viés geográfico para um brasileiro, que deixa o capital dele todo aqui, e um americano, que deixa o capital dele todo lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, por mais que seja comportamental, aconteça no mundo inteiro,
o impacto é sofrido de forma diferente para nós, principalmente brasileiros, né, e para os países emergentes. Gente, que interessante, né? Assim, a gente fazer essas reflexões, e aqui já estou até caminhando assim para o fim dessa conversa. A gente falou que ia ser rápido, mas esse assunto parece que ele rende, a gente sempre fica Esse curioso, rende, esse mas com certeza terão outras conversas, né, Rafael? E assim, queria legal. já te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, e assim, deixa um recado final aí para a turma, e também suas redes sociais, um recadinho aí final, que o pessoal com certeza vai te seguir aí por meio desse vídeo aqui que a gente está fazendo. Não, legal. Eu agradeço aí o convite pela conversa, espero ter outras oportunidades também. É um assunto que rende bastante e é muito interessante porque ele está envolto aí em uma série de crenças limitantes, né? Uma série de mitos. Então, é engraçado conversar sobre isso, a gente furar essa bolha e ajudar as pessoas a refletirem melhor e tomar essas decisões de investimento de uma forma muito mais racional, né? Essa é a minha missão. Então, agradeço aí a conversa e a todos que estão assistindo. E para quem tem interesse em saber mais sobre investimentos internacionais, o meu Instagram é orafael.brito. Tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. Eu respondo perguntas, interajo com o pessoal, tenho bastante post lá também e vai ser um prazer ter vocês lá. Beleza, Rafael, obrigada, viu? E para quem está nos assistindo aqui, segue ele lá, vamos divulgar esses canais, esses vídeos, que é assim de grande importância. E só tenho a desejar bons negócios aí para todo mundo e agradecer o Rafael aí mais uma vez. Obrigado, eu que Obrigada, agradeço. Rafael. Tchau. Tchauzinho, pessoal.